Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Convido vocês a tomar um cafezinho de novo. A canequinha, lembra? Um cafezinho com a palavra de encorajamento, a palavra de fortalecimento, a palavra de bênção no Senhor. Hoje vem do livro aos Hebreus. Eu vou usar o termo considerai ou considerem, que aparece em Hebreus no capítulo 3 e no capítulo 12. Eu vou usar esses dois versículos. No capítulo 3, verso 1, diz assim: Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Olha como ele nos chama. Irmãos santos. Nós sabemos que santos significa ser separados para um propósito especial de Deus. Desculpa. Nós somos separados por Deus desde a eternidade para o propósito da salvação em Jesus Cristo. Então, santos irmãos, participantes da vocação celestial. Olha só. A salvação é uma vocação determinada no céu, é determinada pelos céus, é uma vocação celestial. E nós somos participantes dessa vocação, porque Deus assim determinou que fôssemos. E ele diz o seguinte: considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. A palavra apóstolo significa enviado, ok? E o Pai enviou o Filho para fazer a obra da salvação. Nós sabemos que ele, sendo Deus, ele tomou sobre si a forma humana, continuou sendo Deus, esvaziando-se da sua glória, tomando forma humana e viveu como servo, foi humilhado, foi cuspido, foi ultrajado, sofreu todos os tipos de sofrimento possíveis e levou o nosso pecado na cruz. Aqui também chama Jesus de sumo sacerdote da nossa confissão. Quem é o sacerdote? Sacerdote é o que faz os sacrifícios de propiciação por nós diante de Deus. Jesus Cristo se ofereceu como um sacrifício por nós. No Antigo Testamento eram oferecidos animais em sacrifício para perdão dos pecados. Mas o mesmo escritor de Hebreus argumenta que sangue de touros e de animais, de ovelhas, não podem remir pecados. Tem que ser o sangue de Jesus, porque o homem pecou, então o homem tem que pagar. Por isso Deus assumiu a forma de homem e veio para pagar pelos nossos pecados. Considere. O verbo considerar, é interessante que quando você vê escrito considerar em português, em hebraico tem um verbo que significa colocar no devido lugar. Por exemplo, quando Deus falou com Satanás se ele considerou Jó, significa se ele pôs o Jó no devido lugar dele. Porque Deus deu ao diabo a oportunidade, deu ao Lúcifer a oportunidade, como anjo de luz, de ser obediente e desfrutar das bênçãos de Deus, como ele foi criado. Mas ele resolveu pecar. Ele caiu da posição que ele tinha. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas ele caiu da posição que ele tinha. O Jó, Deus deu testemunho de que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, Satanás colocar o Jó na posição dele significa: você considerou um que eu criei, você pôs na devida posição um que eu criei e é perfeitamente obediente. Jó é um tipo de Jesus Cristo, que é o perfeito em obediência. Mas o Jó, embora tenha nascido com a natureza pecaminosa como nós, ele era obediente a Deus. Então você pôs o Jó no devido lugar dele. Então aqui, considerar, às vezes, significa colocar no devido lugar. Irmãos, considerem a Jesus Cristo, ou seja, ponham Jesus Cristo no devido lugar. Ele é Deus. Ele se fez homem, mantendo a sua natureza divina. Sendo Deus homem, ele veio aqui para viver completamente a obediência. Completamente, perfeitamente obediente à vontade do Pai.
E sendo perfeito, não tendo pecado, ele levou os nossos pecados no nosso lugar na cruz. Então, considerar a Jesus Cristo é colocar Jesus Cristo no devido lugar de Deus, homem, Salvador nosso, porque levou nossos pecados. Considerar Jesus Cristo. O Evangelho, meus queridos, não é o que nós fazemos para agradar a Deus. O Evangelho é o que Jesus fez para agradar a Deus, para que nós sejamos aceitáveis diante de Deus. No capítulo 12, eu vou ler versos 2 e 3. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai. Verso 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Essa primeira parte do capítulo 12 é uma exortação, é um encorajamento para que nós não enfraqueçamos, para que nós não desfaleçamos no ânimo, mas para que nós perseveremos no Senhor. E qual é a maneira de nós perseverarmos no Senhor? Considerar Jesus Cristo. Considere aquele que suportou as contradições dos pecadores, sim. Pecadores, homens, líderes em Israel, pessoas que se julgavam tão santas, não entenderam que diante deles estava o próprio Deus em carne. Ele enfrentou tudo isso. E ele suportou a cruz no nosso lugar. Ele é o autor da nossa fé. A nossa fé não vem de nós mesmos. O apóstolo Paulo diz em Efésios, no capítulo 2, que somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós. A fé e a salvação não vêm de nós. São dons de Deus. Deus quem dá. Não vem do homem, não vem das obras do homem, porque para que ninguém se glorie diante de Deus, o apóstolo Paulo diz. Ninguém pode dizer, eu estudei a Bíblia, eu gerei fé, eu me tornei um crente. Não. É obra do Espírito Santo. É certo que nós respondemos ao chamado de Deus, nós respondemos em arrependimento, nós respondemos em fé, nós consideramos Jesus Cristo. Irmãos, pensa bem, analisa a sua vida. Considera se você está andando em fraqueza. Pondera se você está andando em fraqueza, se você está desanimado. Considere Jesus Cristo. As afrontas que ele sofreu não foi para que você viva em desânimo, não foi para que você desfaleça pelo caminho. Considere Jesus Cristo, ponha Jesus Cristo no devido lugar, para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida, para que você seja fortalecido em Cristo, para que você seja fortalecido em Deus e caminhe com perseverança a caminhada que está proposta. Senhor Jesus, eu oro por meus irmãos e minhas irmãs e por mim também, para que nós sejamos fortalecidos no conhecimento de Jesus Cristo, para que nós coloquemos Jesus Cristo no devido lugar. Deus que veio em forma de homem, cumprindo toda a obediência, perfeita justiça, para que eu possa ter a justiça dele. Ele levou o meu pecado. E para que nós caminhemos fortalecidos na palavra, para a tua glória. Pai, eu te peço que o Senhor console os corações, fortaleça, Senhor, os que estão fracos, console, Senhor, os que estão tristes, os que estão abatidos, os que estão passando por problemas, Senhor, mostra a tua graça, fortalece, Senhor, faz a tua vontade nas nossas vidas, Pai, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós bendizemos o teu nome. Nós te agradecemos por dar-nos uma semana na tua presença, cheia da tua graça, cheia da tua glória. Em o nome de Jesus. Amém.